E aí, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o meu top 7 filmes de invasão alienígena. Então eu ranqueei aqui os 7 filmes que eu mais gosto. Tem algumas menções especiais para o final que eu vou deixar, mas os 7 filmes eu vou estar ranqueando. Não necessariamente ranqueei do melhor para o pior. Ranqueei só os meus 7 filmes favoritos de invasão alienígena e vou estar trazendo para vocês essa lista hoje. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, é muito importante para o canal continuar crescendo. E, bom, vamos começar. O primeiro filme de invasão alienígena que eu gosto bastante não é exatamente uma invasão alienígena, vamos dizer assim. É o filme Distrito 9, um filme dirigido pelo Neil Blomkamp. O filme se passa na África do Sul e uma nave extraterrestre, ela acaba caindo, ela não cai, na verdade, ela fica em órbita na África, mas ela para de funcionar e aí os alienígenas basicamente pedem asilo na África do Sul. E aí eles acabam designando essa parte da África como o Distrito 9, e aí os alienígenas acabam tendo que morar ali. Só que as condições daquela região são horrorosas, assim, não tem condições sanitárias, não tem nada. O filme é um retrato muito interessante de como seria se. Porque os alienígenas, basicamente, eles são inofensivos, esses alienígenas. Eles não trazem nenhum risco para os seres humanos. Então, eles basicamente são largados e abandonados lá. Eles não recebem nenhum tipo de ajuda do governo, nem nada. E a história se desenrola quando uma equipe de filmagem vai fazer meio que um documentário lá. E um dos caras lá que tá nessa equipe de reportagem, um cinegrafista, se eu não me engano, ele acaba se contaminando por uma substância ali e durante o filme ele vai se tornando um alienígena como os que estão ali. Os alienígenas parecem meio que um camarão, assim, eles ficam conhecidos como camarões também. O filme é muito interessante, muito divertido, um dos melhores filmes de alienígenas que a gente tem e é um dos meus favoritos com certeza. Então esse é o primeiro que eu tô trazendo pra vocês nessa lista. O segundo filme que eu vou trazer pra vocês é o filme A Chegada, o filme dirigido pelo Denis Villeneuve, que tá dirigindo agora, dirigiu os dois primeiros Duna e vai dirigir o terceiro. Eu gosto muito dos filmes dele, acho ele muito interessante. Ele fez aquele filme Suspense também, que é um filme muito suspense, muito legal, com o Hugh Jackman e o Jake Gyllenhaal. São filmes muito interessantes dele, e aí ele trouxe pra gente esse filme A Chegada. O filme é estrelado pela Amy Adams e pelo Jeremy Renner, né, o nosso Gavião Arqueiro dos filmes da Marvel, e o filme se passa quando uma nave chega. A nave, ela pousa, meio que pousa ali, vamos dizer assim, é, numa região do interior dos Estados Unidos, e eles precisam descobrir como falar com aqueles alienígenas. Os alienígenas, eles parecem uns polvos, assim, eles têm uma linguagem através de símbolos, e aí eles levam a especialista em linguística, que é a personagem da Amy Adams, e tem esse militar que acompanha ela, que é o Jeremy Renner, e eles precisam descobrir o que aqueles alienígenas estão tentando passar. Qual é o conhecimento ou qual é a mensagem que eles estão tentando passar para frente para a humanidade. O filme é muito bom, o suspense é muito bem construído, o mistério é muito bem feito, tem algumas cenas de flashback ali que no filme inteiro você vai vendo que parecem não ser tão importantes, parecem não fazer muito sentido, mas no final tudo se encaixa. É um filme muito bem escrito, muito bem elaborado. Eu gosto muito do trabalho do Denis Villeneuve, como eu já falei. E esse filme vale muito a pena. É um filme que não tem muita ação, é um filme que não tem muito essa questão de luta contra os alienígenas e tal, mas é muito interessante como eles construíram o enredo desse filme e eu gostei demais. O terceiro filme que eu vou trazer para essa lista é o filme Guerra dos Mundos, que saiu em 2005 lá com o Tom Cruise. Tom Cruise já fazendo filmes de ação desde 1900 bolinha, né? É um filme dirigido pelo Steven Spielberg, então eu gosto bastante do filme. O filme foi um marco quando saiu, teve uma excelente bilheteria e mostra que os alienígenas, na verdade, quando eles chegam à Terra, eles já tinham escavado e colocado as naves deles, que não são, parecem uns polvos também. Essa questão é muito comum em filmes de alienígenas, mas aqueles parecem. Não são naves exatamente porque não voam, né? São aqueles centópodes que eles têm ali, como se fossem veículos, né, para eles se locomoverem dentro da Terra. Eles chegam através de uma tempestade de raios dos alienígenas e aí eles entram dentro desses veículos que eles já tinham enterrado previamente na Terra. E aí começa o caos, né? Eles usam raios lasers e phasers e as pessoas viram, a pessoa sobe, né? Fica só a roupa da pessoa, a matéria orgânica do que a pessoa é feita. Ela sobe 100% quando ela é atingida por isso aí. E aí é o Tom Cruise tentando sobreviver com a filha e o filho dele, né? Eles andam por diversos lugares, eles tentam pegar uma balsa que não dá certo. O filme é bem legal, é um filme de ação muito interessante e os alienígenas acabam sendo derrotados pelos vírus, né? Eles ficam doentes, eles não estão preparados para o que o planeta Terra tem de vírus e fungos, essas coisas.
Esses micro-organismos acabam salvando o planeta Terra dessa invasão. Esse filme tem um filme antigo, né? Ele foi do H.G. Wells. E essa produção do Steven Spielberg de 2005 já teve um grande orçamento, foi um grande sucesso. Eu gosto bastante desse filme também. O quarto filme que eu vou trazer pra vocês é o filme Super 8. Esse filme tem um gostinho de nostalgia muito interessante esse filme. É um filme que se passa ali nos anos 80, onde um acidente de trem acaba liberando um alienígena que estava preso na Área 51 havia muito tempo. E esse alienígena ele é solto ali numa pequena cidade, onde tem um grupo de crianças que eles estão gravando um filme com uma máquina Super 8, por isso o nome, é uma câmera especial dessa época. E o filme se desenrola a partir do princípio de que as crianças começam a ir atrás para descobrir o que que é aquilo que causou aquele acidente de trem e o que que foi que escapou, né? Porque o trem fica todo estraçalhado mesmo quando o alienígena consegue escapar. E o alienígena, basicamente, ele está tentando juntar pedaços de coisas, de objetos, para formar uma nave nova para ele poder voltar para casa dele, para ele poder ir embora. Então, esse é um enredo do filme, basicamente, um filme muito bem feito, muito bem construído. É um filme dirigido e escrito pelo J.J. Abrams. O elenco de atores são todos atores jovens ali que não eram tão famosos na época. A gente tem o Kyle Chandler, que vai ser o nosso Hal Jordan na seriada da Lanterna Verde. Ele é o ator mais conhecido desse filme. Mas é um filme muito interessante, eu gosto bastante desse filme também. É um filme que me marcou um pouco por causa dessa questão de infância, das crianças gravando, fazendo um filme. É uma vibe meio de filmes do Steven Spielberg mesmo, mas quem dirige é o J.J. Abrams nesse caso, que é o criador do Lost lá também, né? Então é um filme muito interessante, vale a pena ver se você não viu ainda esse filme Super 8, eu recomendo. O filme que eu tô trazendo pra vocês hoje é o filme A Vastidão da Noite. É um filme que me surpreendeu demais quando eu assisti esse filme. Esse filme saiu tem alguns anos já, ele tá disponível, ele estava disponível quando ele saiu lá no Prime Video, não tenho certeza se ele está disponível ainda lá, mas deve ser fácil de ser encontrado na internet. Esse é um filme, cara, é um filme simples, é um filme que basicamente são dois jovens que eles captam através de ondas de rádio um sinal meio estranho. E aí o filme se desenrola a partir dessa noite, onde está tendo um jogo de futebol, se eu não me engano. Não sei se é um jogo de futebol, um jogo de beisebol, mas está tendo um jogo na cidade e todo mundo está nesse jogo. Então são poucas as pessoas que acabam presenciando os acontecimentos que acontecem lá. Mas o filme é um suspense, assim, o clima do filme por ser à noite, tudo muito escuro. É um filme me deixou muito na beira da cadeira, assim, para saber o que ia acontecer. E não mostra os alienígenas em si, mas tem umas cenas muito incríveis mesmo. Tem uma cena que os alienígenas meio que jogam um som, alguma coisa assim na pessoa, e a pessoa fica meio que entrando, assim, cara, é muito absurdo aquela cena. Eu gosto demais desse filme. Foi um filme assim que me marcou bastante com essa questão de alienígenas e de sinais, essas coisas, eu gostei demais. Falando em sinais, o próximo filme que eu vou trazer pra vocês é o filme do M. Night Shyamalan. É o filme Sinais lá, que é estrelado pelo Mel Gibson e pelo nosso querido Joaquin Phoenix, né? Ainda não era o astro que ele é hoje, depois de ter ganhado o Oscar por Coringa e ter feito outros tantos filmes. Eles estrelaram esse filme do Shyamalan, que é um dos meus favoritos, com certeza. Pra mim é um clássico Shyamalan, assim. Filme de reviravoltas. As cenas do milharal são clássicas, as cenas a filmagem no Brasil, que passa durante o filme, que falam que é em Campo Grande, os chapéus de alumínio que eles fazem, tudo isso é muito interessante. Eu gosto muito desse filme. Para mim, é um dos melhores filmes de invasão alienígena, assim, e todo o significado que o filme leva, né? Todos os sinais quando você vê o nome do filme, você pensa, são os sinais da anotação. Tanto é que o cartaz tinha os desenhos dos sinais lá, esses sinais, mas não era esses sinais que era para você estar prestando atenção, era para você estar prestando atenção nos outros sinais, nos sinais que a mulher dele deixou, nas mensagens que ela falou para ele antes dela falecer, nos sinais de que agora ele não é um padre mais, ele não acredita mais em Deus. Então, toda essa questão, tudo muito bem plantado, tudo bem para se conectar no final e ser um filme extremamente interessante. Eu, eu amo os filmes sinais, amo de verdade, é um dos meus filmes favoritos. E, cara, eu lembro de ver esse filme quando eu era criança no cinema e fiquei morrendo de medo. Foi um filme que marcou demais a minha infância e eu adoro esse filme, é muito legal. Então, Sinais é difícil. Se você tá aqui no canal e você não viu Sinais ainda, você precisa melhorar a sua parte nerd aí, porque é um filme pra todo nerd ver, não tem jeito. O sétimo filme que eu vou trazer pra vocês, então, é um outro filme do Tom Cruise nessa lista. O segundo filme dele nessa lista é o filme No Limite do Amanhã, um filme que é estrelado por ele e pela Emily Blunt. O filme traz uma invasão alienígena, onde os alienígenas também parecem povos, né? É interessante como essa parte de tentáculos, coisa que se usa bastante na cultura pop.
e o Tom Cruise ele fica preso nesse dia várias e várias vezes. Parece meio que o Dia da Marmota ali, com aquele filme do Bill Murray, onde ele fica preso várias vezes. Também tem aquele A Morte dá Parabéns, que você fica preso num looping. Tem agora o filme Until Dawn, que eles ficam presos numa casa também, e eles são mortos várias vezes durante a noite. Tem vários filmes nesse sentido, e esse é um filme muito interessante com o Tom Cruise também. Cada vez que ele morre, ele consegue ficar com as lembranças do que aconteceu no dia anterior. Então é bem interessante porque ele vai ganhando habilidades que ele não tinha, e assim ele consegue enfrentar os alienígenas de forma mais convincente, porque no começo ele é bem ruim, morre bem fácil, e aí depois ele vai ficando o melhor soldado do exército e acaba vencendo a guerra justamente por isso. Então é um filme que eu gosto demais também. Esse seria meu sétimo filme. Alguns filmes que eu gosto também, mas que eu vou deixar só como menção rosa pra vocês aqui, são filmes que chamam, por exemplo, o Independence Day, é um filme clássico de invasão alienígena. Eu gosto bastante do Independence Day, apesar de eu considerar um pouco que o plot final ali do filme seja um meio que plágio do Guerra dos Mundos, né? Porque o Guerra dos Mundos foi escrito lá muitos anos antes, né? Lá mais de 50 anos antes do Independence Day, acredito eu. Então, no final do filme do Independence Day, eles lançam um vírus na nave mãe lá e eles acabam vencendo por causa disso. E é basicamente o trabalho que os vírus fizeram na Terra contra os alienígenas de Guerra dos Mundos. Então, essa questão do Roland Emmerich, que é o diretor do Independence Day, ele meio que plagiou, assim. Então isso me dá uma quebrada quando eu penso no filme. Mas o filme é muito divertido, é um filme pipoca, assim. É o chamado blockbuster, vamos dizer assim mesmo, que a gente teve nos anos 2000. E eu gosto demais. O segundo filme a gente sabe que não é bom, o Will Smith nem voltou e não é legal mesmo. Mas o primeiro foi bem interessante. Os efeitos são legais pra época, eles usam bastante efeito prático, bastante maquiagem. Os alienígenas são muito bem feitos, então eu gosto bastante do filme também, mas fica como menção honrosa aí. Outro filme como menção honrosa também que eu vou deixar é o filme Eles Vivem. É um filme bem antigo também, anos 70, 80, onde os alienígenas eles já estão infiltrados na Terra. E aí um dia o cara acha um óculos que ele consegue ver quem é alienígena e quem não é. Esse filme é bem legal, bem divertido também. É um filme que tem uma ação interessante e o plot é bem legal também. Eu gosto bastante desse filme. E o terceiro filme que eu vou trazer para vocês que eu gosto também é o filme Ataque ao Prédio. É um filme britânico que saiu, inclusive é um dos primeiros trabalhos do John Boyega, que depois ele fez Star Wars, tudo, como o fim, né? Mas esse filme Ataque ao Prédio é bem interessante também, os alienígenas são bem legais, é um filme que se passa num condomínio de baixa renda na Inglaterra, e o filme se desenrola ali. Vou deixar esses três filmes aí como minhas menções honrosas para essa lista, que também poderiam ser 10 então. Mas então foi isso. Espero que você tenha gostado do meu vídeo. Espero que você tenha deixado seu like, tenha curtido, deixa um comentário aí se eu deixei algum filme de fora, se teve algum filme que eu esqueci. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!